No fim do ano passado, a presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a nova fórmula aprovada pelo Congresso Nacional para o cálculo da aposentadoria. E, claro, rendeu muitas dúvidas. Esse é o assunto do Saiba Mais de hoje. E para falar sobre esse novo cálculo e a legislação da aposentadoria, eu converso agora com o secretário-geral do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, Diego Cheruli. Olá, tudo bem? Tudo bem. Para começar a nossa entrevista, nosso bate-papo, o que muda com essa nova regra sobre a aposentadoria? Porque gerou muitas dúvidas, claro. Não é o que muda, o que começou a mudar, né? A presidente já deixou claro que esse ano ela vai vir com novas surpresas aí pra gente, que é a questão da idade mínima ou do aumento da idade e do tempo de contribuição para a mulher. Mas o ano passado ela já mexeu bastante na Previdência. Já fez umas reformas, tentou fazer uma reforma muito drástica com as MPs 664 e 665, né? Com muita atuação da advocacia, da OAB, dos institutos de previdência e dos próprios políticos, conseguiu-se criar a Lei 13.135, que reduziu, assim dizer, os danos ao direito previdenciário e a toda aquela circunstância legislativa que já existia, né? O grande chavão que foi criado aí é o tal do fim do fator previdenciário com a entrada da regra 85/95, né? Essa regra, infelizmente, não acaba com o fator. Ela é uma opção ao fator previdenciário. O aposentado que quiser se aposentar pela 85/95, se o homem tem que cumprir 95 pontos e a mulher 85. Isso é progressivo, né? Até 2022, esse valor vai chegar a 90/100, essa pontuação, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Ou seja, quem está começando a trabalhar não adianta ficar preso aí a essas regras, porque com certeza elas devem mudar. Excelente pergunta. Não adianta ficar preso e até para nós profissionais é difícil fazer um planejamento previdenciário, porque por conta da incerteza legislativa que nós temos hoje. Hoje está dessa forma, mas será que esse ano, com as novas mudanças, não vai modificar essa regra? Quantos anos a mulher tem que ter hoje? Já está ventilando que não é mais 30 de contribuição, é 135, não é mais 60 de idade, ela vai precisar ter 65 para igualar ao homem. Será que vai continuar o mesmo valor? Não vai aumentar? Então, dúvidas ainda estão para ser respondidas pela nova reforma que está sendo prometida. Vamos falar agora um pouquinho sobre o auxílio-doença, aposentadoria por auxílio-doença. Quando cabe, quando ela é aplicada? O auxílio-doença é um benefício temporário, ele não chega a ser uma aposentadoria. Ele cabe para doenças parcialmente incapacitantes ou de forma temporária. Ela pode ser uma doença totalmente incapacitante, mas de forma temporária. Como assim? Se a pessoa tem uma doença parcial, hoje ela é pedreiro, ela não pode trabalhar em posições muito tempo em pé, muito tempo sentado, levantando peso. Mas ela pode trabalhar, por exemplo, no telemarketing, ou pode trabalhar como secretário de algum lugar, ou um vigilante, alguma coisa do tipo. Então, esse é um período que o segurado vai receber o auxílio-doença para que ele entre depois no programa de reabilitação profissional. Outro caso é quando a pessoa sofreu um acidente grave, está internada, 3, 4 meses internada, mas vai recuperar todas as suas funções. Também é um caso de auxílio-doença. Por quê? Porque é temporário. É a diferença da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez requer uma doença totalmente incapacitante e definitiva. Afinal de contas, a aposentadoria por invalidez tende a ser definitiva, mas ela também não é definitiva, porque ela pode ser revista de 2 em 2 anos, ela pode ser cessada se o INSS verificar que as condições de trabalho da pessoa, sem capacidade laborativa, cessou. Então, a aposentadoria por invalidez é talvez mais definitivo, mas também não é uma certeza. Uhum. E o que a lei hoje fala sobre a aposentadoria por invalidez? Como esse valor é fixado? Como que acontece quando a culpa, vamos assim dizer, né, foi um acidente de trabalho? O que a lei fala sobre isso? Hoje a lei ela distingue 2 tipos de auxílio-doença. O auxílio-doença acidentário, que é o decorrente de um acidente de trabalho, e o auxílio-doença previdenciário. De valor, não muda. É o mesmo valor, é a mesma forma de cálculo. O que muda é a competência para processar alguns processos. Só isso. Mas em questão de valor não muda. E também nos auxílios doenças acidentários não existe a figura da carência. Que hoje a pessoa ficou doente, por exemplo, teve um acidente de trânsito, fora do trabalho, qualquer relação de trabalho, não estava indo nem voltando, foi no final de semana qualquer. E se ela não tiver 12 contribuições mensais, ela não tem direito ao auxílio-doença.
Então, esse é o período de carência. São as 12 contribuições mensais mínimas para que a pessoa tenha direito ao auxílio-doença previdenciário. Quando ela sofre um acidente de trabalho, ela já não tem esses 12 meses. Ela pode receber o auxílio-doença já no primeiro dia de emprego, se ele se acidentou. Então, essa é a diferença entre o auxílio-doença e o previdenciário. É mais ou menos o período de carência, porque valor, forma de concessão, não muda nada. E quando for um caso que a pessoa não teria essa contribuição, como que fica essa situação? Ela fica no limbo. A empresa muitas vezes é obrigada, muitas vezes não, ela é obrigada a pagar o salário da pessoa enquanto ela estiver afastada. Mas esse é entendimento dos tribunais e poucas empresas fazem. Os tribunais do trabalho, tá? Poucas empresas fazem. Normalmente elas notificam a pessoa a retornar ao trabalho, se ela não tiver em condições, ela vai demitir. Aí não tem a questão, pode também haver uma negociação com a empresa, às vezes de esperar um período para a pessoa se recuperar. Normalmente é isso que acontece com grandes empresas. Empresas pequenas que precisam do empregado, elas vão querer o retorno dele imediato. Se ele não puder retornar, elas vão demitir e o empregado vai buscar a Justiça do Trabalho e provavelmente vai ganhar. Em relação ao valor, né? Quando é questão de auxílio-doença, o valor geralmente recebido é menor que o salário quando o trabalhador está na ativa. Por que essa diferença? Essa diferença aconteceu depois da Lei 13.135 e das medidas provisórias 664, que é do ano passado, de 2015, tá? Antes de 2015, o cálculo era feito por uma média aritmética das 80% maiores contribuições do empregado, desde julho de 94 até a data do acidente ou a data da doença, né? Isso gerava um benefício maior, muitas vezes maior do que o próprio salário. E o governo federal, vendo essa situação, que editou e fundamentou nas medidas provisórias e na lei essa situação, de que o salário de benefício ou o auxílio-doença que a pessoa recebia era maior do que o salário que ela efetivamente contribuía. Agora, com a nova regra, não é mais a média aritmética dos 80%, e sim dos 12 últimos salários. Só dos 12 últimos. Se não tiver 12, é dos 11. Se não tiver 11, é dos 10. E isso agora leva, algumas vezes, a que o valor do auxílio-doença seja inferior ao valor do salário, porque eles não são atualizados. Ou vai ser igual, ou vai ser inferior. Uma pausa agora no nosso bate-papo. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. O Saiba Mais está de volta. O tema de hoje é a aposentadoria. E quem está esclarecendo todas as dúvidas sobre esse assunto para a gente é o secretário-geral do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, Diego Cheruli. Continuando nosso bate-papo, uma dúvida bem frequente é sobre o valor da aposentadoria. A pessoa se aposenta hoje com um valor X. Ela pode pedir uma revisão depois de um tempo? Pode pedir sim e deve. Ainda mais porque depois de 95 houve uma modificação legislativa que colocou prazo de 10 anos para que os aposentados possam revisar as suas aposentadorias. Tá? 95 não, desculpe, 97. E várias pessoas não sabiam disso e muitos perderam o direito, porque a partir de 97 começou a contar 10 anos para todos. Tá? Alguma discussão jurídica se circundou na época sobre quem aposentou antes, teria esse prazo também, quando ele passaria a contar. Muitas pessoas ficaram esperando, a lei não foi clara, não teve divulgação disso, e o tribunal, o STF, inclusive, junto com o STJ, decidiram que o prazo começaria a partir de 97, que é da edição da lei. Então, muitas pessoas aguardando esse julgamento perderam prazo para entrar com pedido de revisão. Essa revisão só é feita se a pessoa pedir ou não? Sim, o INSS pode fazer a revisão administrativa se ele constatar um erro, um dolo, uma fraude, qualquer situação, né? Mas normalmente é a pessoa que tem que instigar. E é importante que ela instigue porque as teses revisionais, muitas delas não são aceitas pelo INSS. Antigamente, principalmente, eles não eram aceitos. Recentemente, quando surge uma tese como a do 29.2, que é do auxílio-doença, das aposentadorias de validez, das pensões, ou a regra do IRSM, né, até que no 94, mais ou menos, 2004, que teve uma discussão, o INSS acabou, por fim, fazendo um acordo, né, com associações, com sindicatos, para poder fazer esse pagamento. Mas nem sempre ele aceita. Muitas das teses começam, em desaposentação, por exemplo, pelos advogados, pela classe que milita nessa área. E aí as pessoas vão entrando com esses processos e gerando as doutrinas, gerando a jurisprudência e gerando o direito em si. E qual seria o processo para pedir essa revisão de aposentadoria? Inicialmente, é importante que busque um advogado especialista. Não adianta buscar
um advogado que não seja especialista na área, porque previdenciário sequer é ensinado nas faculdades de Direito hoje. Direito previdenciário é uma área de poucos que atuam, que realmente se especializam. E junto desse advogado tem que ter um bom contador também especialista, porque cada benefício tem uma forma de cálculo, cada período é uma forma de cálculo diferente, porque o que rege no direito previdenciário é o princípio do tempus regit actum, ou seja, a data que a pessoa se aposentou é a data que o cálculo vai ser feito. Se mudou depois, não cabe para ela. Então, um contador especializado tem que fazer primeiro os cálculos sobre a orientação do advogado, não, muda aqui, muda ali, vamos aplicar a regra anterior, vamos aplicar a regra nova, ou esse índice de atualização aqui não cabe ali, ou faltou um período de contribuição, vamos ver se é importante incluí-lo ou não, tem um período de contribuição especial, a pessoa trabalhou em atividade especial, é bom incluí-lo ou não, vai fazer diferença ou não. Né? Depois disso, ingressar na justiça ou um pedido administrativo primeiro. Hoje a justiça requer um pedido administrativo inicial. Então, o advogado vai entrar, pedido administrativo no INSS, muitas vezes ele é indeferido, desse indeferimento pode ingressar na justiça. Tá? Esse processo é longo? Depende do estado. Em Brasília, um exemplo, o processo de revisão dura de 2 a 2 anos e meio. Sem greve do judiciário, dura mais ou menos esse período. Agora, com as recentes greves do ano passado, esses processos estão caminhando para uns 4 a 5 anos. Em relação a aposentados que necessitam de assistência permanente de outra pessoa, têm o direito de obter um acréscimo de 25% na aposentadoria, né? Isso. Mas em quais casos exatamente que é aplicado, que isso é possível? Então, a Lei 8.213, que é a lei que regula os benefícios da Previdência Social, diz que esses 25% só devem ser pagos aos aposentados por invalidez. Isso gerou uma discussão. Por que só os aposentados por invalidez? Muitas vezes o aposentado por invalidez contribuiu muito menos, com valor menor, e o aposentado tem de contribuição, que contribui 35 ou 30 anos, o aposentado por idade, que também contribuiu vários anos, que necessita do auxílio terceiro, ele não pode ter esse auxílio. E isso fez com que a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, julgasse, no ano passado também, quase praticamente por unanimidade dos seus julgadores, que esse direito também é extensível às outras espécies de aposentadoria. Porém, o INSS não reconhece isso administrativamente. A pessoa tem que ir judicialmente, enquanto ela não é aposentada por invalidez. E qual seria todo esse processo? Como a pessoa requer esse direito? Para ter direito a esse auxílio acompanhante, ela tem que provar que necessita do auxílio acompanhante de um terceiro, tá? Permanente de um terceiro. Como assim? Ela não sai da cama, ela não consegue se lavar, ela não consegue comer sozinha. Não é qualquer doença. É uma doença que realmente a incapacite de uma forma muito, muito grave. Tá? Primeiro, ela tem que provar isso por laudos, exames médicos e relatórios, provando que ela necessita de um terceiro. Ela entra no INSS, não precisa indicar quem é esse terceiro, se esse terceiro trabalha ou não, isso aí não importa. Tá? Ela vai entrar com o pedido de auxílio acompanhante no INSS, tem que ser pessoalmente, porque nem no site tem como agendar, nem no 135. Se indeferido, ele entra na justiça. Em relação à pessoa, né, que cuida, o senhor começou a falar sobre esse assunto, essa pessoa pode mudar, precisa necessariamente provar que é uma pessoa fixa, que você disse que não, como que fica essa situação, que gera muitas dúvidas, né? A lei diz que a pessoa tem que precisar do auxílio permanente de um acompanhante. Quem é esse acompanhante, ela não fixa. Não tem que ser a mulher, não tem que ser o filho, não tem que ser uma cuidadora contratada, não importa. O que importa é ele ter necessidade de um terceiro acompanhando ele. Tá? Não precisa provar quem é, quantas vezes vai, isso não importa. Tem que só provar que ele precisa deste acompanhante. Nesse caso, o responsável por essa pessoa é que entraria com esse processo, obviamente, né? Quem exatamente poderia entrar com esse processo? É só parentes ou pessoas que cuidam, assumiram a responsabilidade? Normalmente os curadores judiciais. Né, aqueles que foram determinados pela justiça para tomar as rédeas da vida daquela pessoa incapacitada. Mas não somente, a própria pessoa pode pedir. Às vezes é um doente psiquiátrico, que nem sempre está em surto. Então, quando ele estiver bem, ele pode ir lá e pedir, ele pode ir lá e provar. Né? Uma pessoa que está acamada, mas tem plena condição de suas faculdades mentais. Então, é ela que tem que pedir. O fato dela ir fisicamente, não necessariamente ela pode dar uma procuração para o advogado ou para outra pessoa e representando o INSS fazer o requerimento do pedido. Ok, mais uma pausa aqui no nosso bate-papo. O Saiba Mais vai para mais um intervalo, é rapidinho, não saia daí.
Saiba Mais está de volta. O assunto de hoje é a aposentadoria. E quem está esclarecendo todas as dúvidas sobre esse assunto para a gente é o secretário-geral do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, Diego Cheruli. Continuando o nosso assunto aqui, nosso bate-papo, um assunto que chama bastante atenção é a desaposentação. Como que funciona hoje? A desaposentação, ela não é uma revisão, ela não é um recálculo, ela é o cancelamento do primeiro benefício por um novo de maior valor, considerando as novas contribuições e o novo tempo de serviço que foi acumulado após a aposentadoria. Hoje é muito usado, é vantajoso? A princípio, sim, né? Depende. Tá? Como eu disse anteriormente, no caso das revisões, na desaposentação também é indispensável um advogado especialista acompanhado de um contador, porque a desaposentação pode vir a reduzir o valor da aposentadoria. Não é simplesmente o fato da pessoa ter voltado a trabalhar que vai lhe gerar um benefício de maior valor depois. Muito pelo contrário, às vezes o recálculo, a forma de cálculo, a mudança legislativa da forma de cálculo reduz a renda. Então tudo tem que ser previamente calculado antes de ser requerido. Como que é visto hoje a lei, né? Esses cálculos aí, eu sei que é uma coisa complexa para se explicar dessa forma, mas o que a lei fala? A partir do momento que a pessoa começou a contribuir novamente, isso não significa obrigatoriamente, como o senhor está explicando, que vai aumentar a renda. Esse é um ponto que gera muitas dúvidas, porque em primeiro momento a impressão que se dá é que a renda vai aumentar. Sim, a lei não fala nada sobre o que se chama de desaposentação. Ela é completamente omissa nesse ponto. Ela diz que o aposentado que volta a trabalhar é obrigado a contribuir. E essa contribuição não lhe serve para outra aposentadoria, não lhe serve para auxílio-doença, não lhe serve para outra aposentadoria de validez, praticamente não lhe serve para nada. E aí que gerou a dúvida da desaposentação. Ora, o aposentado aposentou antes, pagou, aposentou. Voltou a trabalhar, é obrigado a continuar pagando. E querendo ou não, é uma fatia grande do salário. Né? E ele não tem direito a nada? E aí criou-se a tese da desaposentação. Então vamos pelo menos recalcular essa aposentadoria, cancelar a anterior e calcular uma nova de acordo com a nova lei vigente atualmente, considerando as novas contribuições, o valor delas atualizado, as antigas também, o tempo de contribuição anterior e o tempo de contribuição novo, a idade anterior e a idade nova. E isso vai gerar um benefício de maior valor, principalmente considerando o fator previdenciário que veio de 99 para cá, que reduz muitas aposentadorias de quem aposentou mais cedo. Então, com o passar do tempo, passar da idade e dos anos de contribuição, o fator tende a diminuir a perda ou a crescer o valor na aposentadoria, porque o fator nem sempre é redutor. O fator pode acrescer o valor da aposentadoria, pode ser positivo. Então, a desaposentação muitas vezes é favorável por conta do fator previdenciário. Então, quem está numa situação como essa, a dica é procurar um especialista e fazer o cálculo antes de entrar com qualquer processo. Exato. Em especial porque o INSS não aceita, ele expressamente, por resolução interna, não aceita a desaposentação. Tá? Tanto que a desaposentação é uma das poucas ações que você não necessita de um requerimento administrativo prévio. Pode simplesmente ir direto na justiça. Desde que, como eu disse antes, acompanhado de um bom contador, de um bom advogado que faça cálculos prévios para não colocar a pessoa em risco. E pode haver a desaposentação sem a existência de um ato administrativo que conceda o benefício? Sim, o primeiro benefício já vai estar concedido, né, para correr a desaposentação. Agora, os efeitos da desaposentação, para ela, o benefício ser recalculado e o novo ser concedido, isso administrativamente não vai acontecer, porque o INSS tem resolução interna que veda o Instituto da Desaposentação. Quem aposentou depois e requerer vai ser indeferido de imediato, por resolução interna. Por isso que a Justiça já permite que a pessoa ingresse diretamente na Justiça com o período da desaposentação. Alguns juízes tentaram dificultar, falando que tinha que entrar primeiro administrativamente, mas aí vai contra o próprio princípio processual da celeridade e da economia. Para que eu vou ingressar com o pedido administrativo que vai ser indeferido? Então pode ir direto buscar a Justiça, inclusive sozinho se quiser. Não é aconselhável, mas pode buscar os juizados especiais federais e ingressar sozinho. Começou a tocar num assunto interessante, né? A posição do INSS. Como é que é a posição do INSS em relação a esse assunto? Como sempre, totalmente contra. O aposentado, na visão da autarquia, infelizmente é visto como um grande sanguessuga, e não quem realmente mantém a autarquia viva e paga os salários daqueles servidores. Os aposentados são massacrados, são humilhados por servidores, por peritos, que muitas vezes veem eles como simples pedintes. Eles não são pedintes.
Eles são detentores de direitos, inclusive direitos constitucionais. Eles devem ser respeitados por isso. Mas o INSS, por exemplo, no caso da desaposentação e em vários outros, como a gente falou do auxílio-doença, que são várias as negatórias de pessoas com doenças muito graves e que estão em casa sem receber nem da empresa nem do INSS, na desaposentação é a mesma coisa. Não tem direito e você tem que pagar, mas não tem direito a nada. Ora, mas em direito tributário, se eu pago, eu tenho que ter uma contraprestação. Qual seria a minha contraprestação disso? Eu não teria. Tem agora com a desaposentação. Né? Eles alegam a própria questão desse artigo da Lei 8.213, que diz que as novas contribuições não servirão para recálculo do valor do benefício. Por isso que a desaposentação não é um simples recálculo. É o desfazimento da primeira aposentadoria por uma nova e de maior valor. Por isso tem que diferenciar desaposentação de revisão. São coisas completamente distintas. Falar um pouquinho também da previdência particular privada. Muitas pessoas se preocupam com esse momento da aposentadoria e fazem uma aposentadoria particular, pensam nisso para o futuro. Quem opta por isso, isso pode atrapalhar nesse processo, vamos dizer assim, tradicional da aposentadoria? De forma alguma, porque a previdência pública, que é do regime geral de previdência social, ou seja, o INSS, é de contribuição obrigatória. Se você é empregado, você vai pagar o INSS, querendo ou não. A pessoa tem a opção de fazer ou não uma previdência privada ou complementar num banco privado, né? Ou se ela for, por exemplo, o servidor público agora, ela pode se vincular ao FUNPRESP ou não, ou o pessoal da Caixa Econômica do Banco do Brasil pode se vincular à Previ ou à FUNCEF. Né? Isso é uma opção e não atrapalha em absolutamente nada o benefício do INSS. Obrigada por sua participação aqui no programa Saiba Mais. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E continue acompanhando a programação da TV Justiça e até o próximo programa.